Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana mais uma vez e esse é o último vídeo da sequência sobre orientadores. E hoje as dicas vão ser sobre como convidar o possível orientador, como convidar o professor ou a professora para te orientar, né? E aí? Quais serão as melhores formas de abordá-lo? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Bora comigo? Bom, pessoal, é o seguinte, tão importante como bisbilhotar o que o professor faz, né? Ver qual área ele trabalha e tudo mais, além, claro, de saber as funções de um orientador, é importante a gente saber como abordar o professor ou a professora para ter essa conversa, né? Sobre uma possível orientação. Eu ainda sou a moda antiga. Eu acredito que o e-mail ainda seja a melhor forma, né, de agendar uma conversa sobre possível orientação, tá? Isso é o que eu geralmente faço, tá? Eu mando um e-mail, né? No assunto do e-mail eu já coloco, né, que o assunto é para conversar sobre possível parceria, possível orientação. E escreva um e-mail breve, por favor, concisão é tudo nessa hora, porque a pessoa, tudo que ela não quer é ler uma bíblia no e-mail, tá, gente? Por favor. Né? Perguntando se a pessoa tem uma disponibilidade de data e horário para conversar sobre uma possível orientação, tá? Um e-mail breve, simples, direto, sem enrolação, tá? Eu ainda acredito que essa seja a melhor forma. Entretanto, alguns orientadores não têm o hábito de não responder o e-mail. Muito comum, tá? O famoso mestre dos magos, né? Quando a gente precisa, ele nunca tá ali, né? Ou seja, quando a gente precisa, ele não responde. E numa situação dessa, é válido que vocês abordem o professor pessoalmente ali, né? Durante um intervalo entre aulas, né? Tipo, no final da aula, professor, tem um minutinho para mim? Qual é o melhor dia e horário para a gente conversar um pouquinho sobre uma possível orientação? Certo? Mas por favor, gente, intervalo entre aulas não significa abordar o professor na hora do almoço, por exemplo, quem estuda durante o dia. Ou na hora do lanche, a pessoa tá lá comendo e o aluno tá lá perturbando o professor. Podemos conversar? Não, gente, não pode. A pessoa tá lanchando, a pessoa tá, né, almoçando. Interromper o professor também quando está conversando com outra pessoa é uma situação chata. Então, vamos ter noção na hora de abordar esse professor ou professora, tá? Muito importante que a gente aborde esse profissional, esse professor ou professora em um momento oportuno para conversar, tá? E esse momento oportuno é um momento que ele não esteja ocupado, é um momento que ele esteja disponível para te ouvir, tá? Fechou? Certo. Outra coisa que é importante, bom, marquei a conversa, vou lá conversar, né, sobre a possível orientação. Chegar lá sem um rumo, vamos lá, é complicado, né? Uma coisa é vocês não terem ainda um objetivo formado de projeto, né? Vocês não sabem ainda exatamente o que fazer, né? Outra coisa é você, tipo, não ter ideia nenhuma, assim, nenhuma mesmo, né? De qual direção vocês querem tomar. Tipo, totalmente perdido, igual segue em tiroteio, tá? Quando a gente tem afinidade, aí eu volto naquele mesmo assunto de sempre. Quando você tem afinidade com o tema, automaticamente você lê mais, você já sabe um pouquinho quais são as lacunas aí que precisam ser preenchidas na área e que você pode talvez suprir, né, preencher essas lacunas com o TCC, né? E assim, chegar sem nenhuma ideiazinha nem do tema, sabe? É complicado, né? Por quê? Porque
quando a gente não sabe o caminho que vai seguir, qualquer caminho serve. Então, qualquer coisa que o professor sugerir, como vocês não têm ideia do que fazer, vocês vão acabar aceitando. E isso pode ser frustrante, pode ser chato, tá? Então, assim, ter uma ideia, mesmo que uma ideia não muito bem estabelecida, é importante, tá, pessoal? Não precisa saber exatamente qual direção, qual o objetivo, qual é o método, porque, cara, o orientador vai te ajudar exatamente nessas questões, né? Mas você ter uma ideia de tema é importante para que vocês desenvolvam melhor a conversa. Porque se vocês falarem, olha, eu quero trabalhar com tema X e o orientador não tem interesse, ele já vai falar direto, olha, eu não tenho interesse em trabalhar com esse tema. Então é importante que vocês tenham pelo menos uma ideia geral do tema que vocês querem trabalhar, né? Porque, tipo, simplesmente abordar o professor e convidá-lo para ser seu orientador, mas e aí? Com o que você quer trabalhar? Não sei. O orientador vai olhar para vocês e vai começar a rir. Ou então vai sugerir temas que vocês não têm vontade de trabalhar. É um risco. Vocês querem correr? Eu em lugar de vocês, não correria esse risco. Então vá com o tema em mente. Não estou falando de objetivo definido e metodologia definida e resultados esperados. Eu estou falando de tema, uma coisa mais ampla. Vá com essa coisa mais ampla na cabeça para desenvolver melhor uma conversa com o orientador, o possível orientador, certo? Outra coisa que é muito, muito comum acontecer. Vocês têm a ideia do tema, né, que vocês querem trabalhar, mas o orientador tem outras ideias que podem complementar o tema de vocês ou não. Pode ser muito diferente, tá? Então vamos na primeira situação. Vocês estão conversando, propôs um tema, o orientador até gostou do tema, mas ele quer aquele tchanzinho a mais que às vezes ele tem interesse em desenvolver ou que ele já esteja desenvolvendo. Putz, já tem um projeto em andamento com esse tema, entretanto, eu estou trabalhando com isso, isso e isso dentro desse tema. Será que te interessa? O professor vai sempre te perguntar isso, se você tem interesse em trabalhar, né, dentro desse tema, mas com assuntos mais específicos. Porque, na maioria das vezes, o professor ou professora, eles já têm projetos em andamento. Então, é comum que eles tentem adicionar o aluno a esses projetos. Então, o que eu tenho para dizer é, vocês precisam ter a mente aberta, tá? Mas o que ele vai propor, não necessariamente vocês precisam aceitar, tá? Se o que ele sugeriu não te interessa, seja sincero ou sincera, tá? Fale, olha, eu não tenho interesse, eu não tenho afinidade. Será que a gente não pode chegar aí num outro caminho, né? E chegar num acordo. Isso é muito comum, pessoal, tá? Um orientador sempre tem outras ideias que complementam a sua, né? Tipo, a nossa ideia, a ideia do aluno, ou ainda ideias diferentes e que podem interessar ou não a você. Então, se não interessa, seja sincero. Eu acho que essa é talvez uma dica importantíssima. Seja sincero ou sincera. Não faça o que vocês não têm vontade de fazer, tá? Porque senão vai ser um processo bem penoso. E não é essa a ideia da conversa com o possível orientador, tá? A outra situação tipo, eles sugeriram uma ideia completamente diferente da que você está pensando. O tema de vocês pode ser amplo, né? E aí ele trabalha com uma coisa muito específica e realmente não te interessa nada, né? Eu acho que a resposta vocês já devem saber, né? Façam um TCC que vocês tenham afinidade com o tema. Se não tem afinidade, já descarta a hipótese e tenta procurar outra pessoa para orientar, tá? E uma outra situação que eu não citei é que às vezes o professor tem interesse no tema que vocês estão propondo, porém não tem disponibilidade para orientar mais alunos, porque é muito comum também um professor orientar 10 alunos, né?
e aí ele não tem disponibilidade para orientar mais. Nesse caso, peça uma sugestão de outro professor, né? Professor, será que o senhor ou a senhora poderia indicar uma outra pessoa que trabalhe com um tema afim para que eu possa conversar sobre uma possível orientação? Tudo se resolve à base da conversa, pessoal. E os professores são muito solícitos. Então, se eles não têm disponibilidade, tem afinidade, a pessoa trabalha na minha área, gostou do meu tema, mas ele não pode porque ele já tem muita gente para orientar, né? Ou às vezes vai sair de licença, tá indisponível, né? Então, assim, acontecem N situações. Se o professor não tem disponibilidade, peça sugestões de outros professores que possam aí orientá-los, tá? Tudo se resolve à base da conversa. E outra coisa que é muito importante também é demonstrar interesse, né? Interesse, disposição e comprometimento em desenvolver a pesquisa. Não é simplesmente abordar o professor, conversar de qualquer jeito. Demonstre entusiasmo, demonstre comprometimento mesmo. Olha, eu tô afim, me sugira literatura para eu me inteirar mais sobre o assunto, né? São coisas, pessoal, que poxa, o professor vai olhar para você e falar, poxa, esse aluno é realmente muito comprometido, parece estar muito interessado. Isso dá um ânimo no orientador, sabe? No professor. E aí fica muito mais passível de aceitar a orientação, né? E muito mais, assim, com muito mais chances de aceitar a proposta de vocês, tá? Mas a questão anterior, de manter a mente aberta, é importante, porque na maioria das vezes os orientadores têm outras ideias que complementam as nossas, né? E aí é importante que a gente tenha a cabeça aberta para ceder, aceitar algumas ideias, né, sugeridas, né? Agora, se for muito diferente do que vocês estão pensando, é o que eu falei, seja sincero e nega, tá? Porque senão vai ser um trabalho difícil de fazer, né? E é isso, pessoal. O professor, é importante a gente saber abordar e saber como conversar também com o possível orientador, né? Lembrem-se que, né, vocês estão ali como alunos, tudo bem, mas são profissionais também, vocês têm que atuar como um profissional, né? Porque seja após a graduação, após o mestrado, após o doutorado, enfim, vocês são profissionais, vocês estão finalizando um curso, né? Então, assim, poxa, toda a parte que vocês teriam que adquirir de teoria, ou dependendo do curso prático, vocês já adquiriram. O trabalho final é aquele que a mais que vocês precisam para pegar o diploma, para se formarem. Mas o desenvolvimento do trabalho, ele vai dizer muito do profissional que vocês vão se tornar. E isso é muito importante, pessoal. Por isso que eu falo, não enxerguem o TCC como um vilão, enxergue ele como um aliado. Quem desenvolve um bom trabalho tende a sair com muitas portas abertas, principalmente com a pessoa que orienta. Vocês pensam, se vocês desenvolvem um TCC excelente, né, e terminou o curso, se vocês pedirem uma carta de referência, vocês acham que o orientador não vai dar? Claro que vai, porque ele conhece o seu trabalho, ele trabalhou com você, né? O orientador, pessoal, é a pessoa que vai melhor conhecer vocês, né? Porque é a pessoa que vai trabalhar durante mais tempo, durante mais meses com vocês. Então é muito importante que vocês façam um excelente trabalho, dê o melhor de vocês no desenvolvimento do TCC, porque sim, abre muitas portas. E portas abertas é o que a gente precisa depois que termina um curso, seja de graduação ou pós-graduação. Então, é isso, pessoal. Saibam conversar com o professor, tá? Saibam abordar o professor, né? E demonstre comprometimento, demonstre interesse na pesquisa,
e façam o melhor de vocês sempre. Mas isso é em qualquer coisa na vida, façam o melhor sempre, que as portas se abrem, certo? Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários a experiência de vocês, como vocês abordaram, né, os orientadores de vocês. Como que você abordou o orientador? Vocês abordaram da forma correta? Como que foi esse processo? Contem aqui nos comentários. E se conhecem algum amigo que está passando pelo processo de escolha, né, e que vai aí conversar com o professor, não deixe de compartilhar esse vídeo com esse amigo, porque pode ajudar bastante, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu faço questão de responder a todos. Certo, pessoal? É isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!